Senhoras e senhores, voltamos mais uma vez com o nosso programa Você Sabia? Que eu adianto a minha vontade neste ano é trabalhar com este programa com uma entrevista por dia, trazendo várias pessoas da nossa comunidade para que essas pessoas comecem a opinar sobre a situação do Brasil, opinar sobre coisas que ela acha que deveria se modificar, que ele não está vendo tudo certo, porque o Brasil está virado numa coisa. Não é só o Brasil, é o mundo. Olha bem, senhor José, o senhor está vendo que a situação está numa reviravolta. Sim. E temos muitas pessoas competentes e com ideias para vários caminhos, que poderia estar nos dando informações delas todas para que todo o povo nosso da região tenha uma ideia do pensamento do seu público. Mas, meu caro, eu gostaria agora, iniciando a nossa entrevista, que o senhor me fale sobre a Fetapegas. Pois não, senhor Oswaldo. Primeiro, a gente quer agradecer a oportunidade, o convite de poder estar aqui conosco, para a gente estar conversando e falando sobre o que acontece no mundo, sobre o nosso movimento, a gente que lidera aí um segmento da sociedade que já conta mais tempo, não é isso? Que já viveu mais, tem mais experiência, bastante experiência. Então, é importante a gente poder estar aqui agora e falar especialmente da Fetapegas, para começar. Vamos lá. A Fetapegas é a Federação dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas e Idosos do Rio Grande do Sul. A Fetapegas é uma entidade que reúne mais de 100 associações no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem associações por toda parte, não é isso? Quase todos os municípios aí. E agrega os trabalhadores aposentados, aqueles que já fizeram história, que já prestaram o seu serviço para a sociedade, para o desenvolvimento do Brasil, e agora estão se congregando para se conscientizar da importância que nós temos para a sociedade e reintegrar o aposentado na sociedade. Porque havia a cultura de assim, aposentou-se, vai para casa e espera a vida terminar. Não é assim. Se aposenta, a aposentadoria é um prêmio, eu acho que até deveríamos mudar esse nome de aposentadoria, o aposento, né? Seria assim, uma premiação por uma tarefa cumprida, não é isso? E aí então que a gente continue vivendo, socializando as informações, o aprendizado da gente e contribuindo, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, de crise, não só brasileira, mas é uma crise mundial. A gente tem observado, tem acompanhado, a imprensa tem mostrado muito isso, essa realidade do mundo. Hoje a gente vive assim uma crise no Brasil, mas se nós pensarmos bem, o que nós estamos vivendo aqui é uma crise mais política e econômica, porque nós estamos com, assim, as nossas estadistas, não sei onde foram, aquelas nossas lideranças que deveriam estar puxando, buscando, procurando solução, não estamos vendo isso. Só tem, na minha opinião, oportunistas que estão pensando em si próprio, em coisas de grupo, de repente, mas não estão pensando no bem coletivo da sociedade brasileira. Então isso nos preocupa. E a Fetapegas é uma entidade que tem essa função de mobilizar os aposentados, tentar fazer com que o aposentado acorde, se dê conta que ele precisa se juntar, precisa trocar informações, buscar experiências, mais experiência, a gente tem que continuar aprendendo, e é isso que está acontecendo. E a Fetapegas, então, é uma entidade a nível estadual, que hoje agrega mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas, e está fazendo com que esses aposentados defendam suas causas, continuem cumprindo com o seu dever, mas aprendam, se dê conta que nós temos causas, né?
que é para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, saúde, enfim, saúde, mobilidade, enfim, todos os campos nós precisamos estar influenciando, precisamos estar levando para a sociedade isso aí, e nós temos que ser ativos, não é isso? Nós temos que ser ativos, nós não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam. Aposentado tem que ir para casa. Não, aposentado tem que estar na rua, o aposentado tem que estar nas atividades, participando e ajudando, fazendo com que, ainda mais agora, nesse momento. Eu acho que é o momento que mais a sociedade está precisando do aposentado é agora. E é tão verdade que hoje um dos assuntos que mais mexe por aí é o aposentado. Inclusive o governo está aí agora, uma reforma, não é isso? Que tenta dizer assim, ó, o aposentado é o problema. Sabe que nós somos o culpado? Não. Nós temos que ajudar a buscar a solução, claro. Porque na situação, o aposentado vai sofrer como vai sofrer todo mundo. Com certeza. E o aposentado civil, ele ganha mal e mal para poder viver. Sim. E o que o senhor acha desse corte que falam possível nas aposentadorias? Existe isso mesmo já, com pensamento de o aposentado não ter, o trabalhador não mais se aposentar da maneira como está sendo feita? Isso. Essa proposta que veio aí na nossa avaliação, a Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul não concorda com esse desmonte da Previdência. Isso, na realidade, estão fazendo um desmonte, porque a Previdência é a segunda maior arrecadação do Brasil, está na Previdência. E aí o que o governo fez? Deu uma crise econômica causada pelos nossos políticos, nossa liderança, não é isso? Então, assim, aqui no Brasil, assim, está acontecendo, foi causada pelas nossas, aqueles que nós elegemos, que deveriam estar lá preocupados conosco, preocupados, criar uma crise, aumentar uma crise, se ela existia mundialmente, mas criaram esse pacote aí, e agora estão querendo culpar os aposentados. Então, como é que eles fizeram? Primeira coisa, retirar a Previdência. Vamos fechar a Previdência, certo? O Ministério da Previdência, que tem uma arrecadação em torno de 2015 de 700 bilhões, enquanto que os aposentados, o benefício que nós recebemos, está em torno de, nesse ano de 2015, 350 bilhões. Não chega. Menos da metade? É um pouquinho mais que a metade, certo? Lá beirou a 700 milhões, aqui mas passou então um pouquinho. Sobraria lá 50%? Só que se simplesmente pagasse os aposentados urbanos, sim, sobraria a metade, certo? Mas o que é incluído? É incluído isso aí várias outras despesas, inclusive a DRU. O que é a DRU? A DRU é uma retirada que o governo faz, chama-se desvinculação de receita da União. Ele retira, era 20%, agora passou para 30%, ele simplesmente retira. Aí diz que a Previdência é deficitária. Mas se é deficitária, como é que ele vai retirar 30%? Mas e por que o que essa DRU faz? Sim, a DRU é um dinheiro que o governo retira, bota no caixa dele e ele investe onde ele quer, fecha a fura onde ele quer. Quer dizer que ele tira do trabalhador para usar no que quiser. Exatamente. O artigo do 195 da Constituição diz: a Previdência é para os aposentados e a saúde, não é isso? Agora, ele incluiu muitas outras despesas, Bolsa Família e outras coisas, tudo de lá dentro. Então, ele inclui outras despesas que não seriam da Previdência, certo? Que não seriam da Previdência, seriam do governo, que é a responsabilidade. Então, o que a Previdência arrecada, aí deveria ser só para os aposentados. Sobraria ainda metade do dinheiro. Quase a metade, exatamente. Mas aí o que acontece? Ele desvincula esse dinheiro, faz políticas de isenções, certo? Abre mão de políticas de isenções, então isso não entra para a Previdência e não é reposto, certo? Beneficia certos setores, vamos liberar disso aqui. Em vez de arrecadar para a Previdência,
Porque a Previdência arrecada o que a empresa arrecada os 20%, agora baixou um pouco para 12%, eu acho, né? 13%, revisou uma redução, foi um benefício. O que o trabalhador arrecada no fim do mês do seu salário, mais um percentual sobre o faturamento, mais um percentual sobre o lucro líquido, mais outros PIS e outras arrecadações das taxas. Quando faz a loteria, quando se faz uma loteria, uma mega, um percentual vai para a Previdência. Quando se faz uma reforma ou constrói uma casa, tem que se fazer um recolhimento, vai para a Previdência. E o que acontece? Além disso, dos benefícios que ele dá, abre mão, ainda tem só dos grandes arrecadações, que tinham que ser cobrados, 300 bilhões a serem cobrados em dívida que as empresas não pagam e o governo não cobra, além das isenções. Então o problema, na realidade, não é que a Previdência é deficitária, é uma questão de gestão. É uma questão de gestão, de separação. A Previdência deveria ser totalmente separada, como determina. Mas eu achei o artigo 94, artigo 194 que criou a Previdência e 195 que diz da onde vem a sustentação. A sustentação ela é sustentada pelo povo brasileiro, principalmente os trabalhadores. Então, assim, é um problema sério. Nós, inclusive, estivemos reunidos quinta e sexta-feira, agora 2 e 3 de fevereiro, em São Paulo. Reunimos as federações do Brasil, todas as federações do Brasil, e lá, junto com a Confederação Brasileira, COBAP, e lá nós definimos que nós vamos exigir o retorno da Previdência, certo? Não concordamos com essa reforma, essa que foi apresentada, porque essa reforma, na realidade, não há avanço. Para nós, a reforma tem que haver avanços. E aqui só há retrocesso, só há retirada. Inclusive, querem a aposentadoria aos 65 anos, mas não é só os 65. É os 65 e à medida que aumentar a expectativa de vida, que nós também questionamos qual é a técnica usada para calcular a expectativa de vida, aumenta. De repente, o ano que vem aumentou a expectativa de vida, aumenta o limite de idade. Passa de 65 para 66. E eles querem chegar em 70 muito rápido. Esse dinheiro que eles desviam, que o senhor deixou assim, dizendo que esse dinheiro não vem para benefício para os que são empregados na saúde, nisso, naquilo. Para onde é que vai essa retirada de dinheiro que eles fazem? Isso. O senhor falou mais ou menos em 50%, né? Quando tem superado o fim, ele desaparece. Chega no fim do ano, 31 de dezembro, sobrou tanto da Previdência, tá? Vamos supor, teve anos aqui que sobrou em torno de 300 bilhões nos últimos 5 anos, certo? Então, chega no fim do ano, 31 de dezembro, encerra as contas e o dinheiro desaparece. E esse dinheiro sobrou, era o ano sobra? seguinte... Era sobra? Isso, o ano seguinte ele passa, começamos tudo do zero de novo. Esse dinheiro sai dali e não sabe vai para o Caixa Único, vai para o Caixa Único e lá ele desaparece. Passamos 35 anos arrecadando para nossa aposentadoria. E onde é que foi esse dinheiro? Foi para Itaipu, foi para a Ponte Rio-Niterói, no caso foi para Brasília. Desse roubo, né? Não é roubo, é assim, é desvio. Em outras, pega o dinheiro, tem o dinheiro, aplica em outras coisas e deixa assim. Por que nós não temos royalties de Itaipu? Não, a Previdência, eu acho que foi o dinheiro sim, usado. Eu acho que se eles tinha uma reserva que sobrou, mesmo da aposentadoria e coisa ilosa, e ele aplicasse a esse dinheiro para render juro para o governo. Na conta da Previdência? Tudo isso aí, eu acho que eles estão fazendo muito certo. Exatamente. Inclusive, nós temos questionado muito, assim, por que não tem um banco da Previdência? Porque aí o Banco da Previdência arrecadava o que sobrava no ano seguinte, começava saldo do dia anterior. Não é assim que se faz um caixa? Saldo do dia anterior. Mas não, a Previdência não tem. Não tem esse saldo do dia anterior. Encerrou o ano, o que sobrou, vai para o Caixa Único e desaparece. Então, assim, a Previdência ela é superavitária, está acumulada.
a Associação dos Funcionários Fiscais da Previdência, eles mostraram isso, nós temos documentos que provam isso, né? E não, o governo só diz, mas não comprova. A Cobap entrou com uma medida pedindo que o governo comprovasse o déficit, tá? Não teve nem resposta agora. Mas então assim, ó, nós acabamos de decidir lá em São Paulo que nós vamos pedir o retorno do Ministério da Previdência, nós vamos também encaminhar, estão com o Senado lá, para ver se a gente consegue encaminhar a criação de uma CPI, tá? E e a extinção da DRU. A extinção da DRU é 30% que o governo arrecada da Previdência, ele tira da conta e diz assim, não, esse dinheiro aqui vai para a caixa do governo para fazer o que o governo achar que deve fazer. Se ele achar que deve, assim, temos que investir lá no Rio de Janeiro para fazer o desmonte lá daquele parque lá, ele pega aquele dinheiro e vai gastar lá. Ele vai gastar onde ele bem entender, certo? Então nós queremos a extinção disso aí. E vamos fazer uma sequência de movimentos. Já temos dia 13 agora de fevereiro, nós já vamos ter uma passeata lá em Brasília, caminhada, vou na frente do Ministério da Previdência, da Fazenda, onde era o da Previdência, e vamos cobrar das nossas autoridades constituídas que nos devolvam o Ministério da Previdência. Tá? Então a Cobap e as federações estão trabalhando para isso. Tá? E esse é um dos papéis da federação, lutar em defesa dos nossos direitos e daquilo que é bom, não só para o aposentado, mas para a sociedade brasileira. Porque nós temos várias preocupações, inclusive eu conversava com o senhor hoje de manhã sobre a reforma trabalhista. Isso. Então, assim, sobre a reforma trabalhista, uma preocupação muito grande, porque se passar essa reforma da flexibilização, certo? O que vai acontecer? O que o senhor acha que o trabalhador vai perder? Aí ele vai perder todos os seus direitos, até corre o risco de não ter mais direito às férias, não ter mais direito a nada. Vai ser tudo praticamente terceirizado. Por exemplo, eu, professor de matemática, eu vou chegar numa escola, a escola vai dizer assim, ó, tu monta uma equipe, tipo de uma clínica, e tu vai nos prestar serviço de matemática. Só contrata profissional. Não, só contrata assim, terceirizado. É assim, ó, faz a tua equipe, tu vai prestar. Eu preciso de um atendimento, eu tenho um curso aqui, tu vai me dar isso aqui, esse curso. Quanto tu quer para fazer isso? Então, assim, eu vou ter que montar minha empresinha, mesmo que seja eu sozinho, né? Que nem monta um escritório de advogado, que nem monta uma clínica, eu tenho que montar minha clínica e prestar serviço para aquela escola. Agora, E aí, assim, ó, eu não tenho mais direito a férias, não tenho fundo de garantia, não tenho direito a nada. Vai voltar a ser peão. Ou seja, e vai acabar com o sindicato, que vai acabar com aquele o sistema de 1%, não é isso? De um dia de trabalho do ano, não 1%, que é a lei do imposto sindical, termina com aquilo, enfraquece os sindicatos, não é isso? E aí o que acontece? Aí nós, trabalhadores, vamos voltar, uma boa parte da sociedade vai voltar a ser escravo novamente, como era lá em 1800. E tanto. É? O senhor acha que essa lei trabalhista deveria ficar como está ou que ela poderia sofrer algumas modificações? Pode. Como eu tenho uma coisa que eu não aceito, por exemplo. Eu sou jornalista. Sim. Jornalista tem uma vida boa, não tem problema, trabalha bem. Por que ele tem que trabalhar só 2 horas menos do que aquele que está lá no picão, lá se arrebentando? Quando chega no fim dos dias dele, ele não tem nem vontade de morrer. Seu Oswaldo, o senhor sabe, a minha opinião é que as coisas, o mundo está evoluindo, as coisas vão mudando e a gente precisa mudar também. Eu lembro, em 1966, quando veio a reforma da matemática. E aí chamaram a... O senhor é professor de matemática? Professor de matemática. Houve a reciclagem. Houve uma resistência. De ser médico de medo da matemática. Assim, ó, vários professores ficaram revoltados porque mexeu uma coisa assim, não querem a mudança. Eu sempre fui assim, eu acho que a gente deve mudar. Inclusive, às vezes a gente está no caminho errado, a gente tem que refletir e mudar. Eu sou favorável que se faça uma reforma da Previdência,
que se faça uma reforma trabalhista, uma reforma econômica e, acima de tudo, uma grande reforma política. Mas essa reforma, elas têm que acontecer com discussão na base, de baixo para cima. Não pode ser impostas. Tem que começar uma discussão, se for preciso criar uma constituinte, se criar uma constituinte, mas começar a discussão nas bases, começar a fazer isso uma construção. Esse é o meu ponto de vista. Mas aqui... Para avançar, para trazer coisas de avanço, não de perdas e se nós retrocesso. começamos aqui das bases aqui, ainda os que subiram da base, acabaram junto com todos eles. Quem é que se completou? Sim. O PT, que se tinha uma esperança enorme, o que o PT fez? Exatamente. Teve uma grande oportunidade de fazer grandes reformas que tinham apoio popular, a gente estava apoiando, queríamos fazer, e deixou passar. Eu acredito muito mais por omissão, ou falta talvez um pouco de competência, ou medo, e não fizeram as reformas, por exemplo, política. Nós precisamos fazer uma reforma profunda política, mas tinha que começar de baixo, ver o que o povo pensa. Eu falei no PT e no Lula, sim, porque tem sem vergonha como o Lula foi, teve do outro lado os mesmos sem vergonhas que estavam ali naquele comando. Quem sofreu? O proletariado, os pobres, sim, sim, os que têm que lutar para isso, para aquilo, para aquele outro, né? Hoje sim. Houve um bom período para o nosso trabalhador. Houve um bom período, muita coisa, uma ilusão. Se construiu casa, se construiu tudo houve uma ilusão, isso. Mas agora isso aí está caindo por terra, né? O Getúlio foi uma pessoa que fez uma reforma trabalhista, criou essas coisas todas, mas sim, com honestidade. Sim, sim. Não é? Exato. Eu nunca me esqueço, que morava na fronteira, fizeram um protesto porque um ligado ao Getúlio dava banho com água perfumada nos cavalos que ele tinha de corrida. Aqueles eram os crimes que eles cometiam. Tá hoje, eu não acredito que eles vão conseguir botar tudo lá dentro para pagar os pecados que fizeram. Seu Oswaldo, enquanto tiver aquele negócio das negociatas, de ter que ter o apoio, de ter que estar negociando isso aqui, eu acho que tem que começar a ter popularidade. O povo tem que opinar e tem que ser ouvido. Isso não está acontecendo. O povo não é ouvido. Inclusive tem gente que diz assim, está se lixando para o povo, entende? Para o eleitor e coisa e tal. Então, tem que mudar isso aí. A estrutura política tinha que mudar. Político não podia ser profissional. O vereador não podia ser um profissional. Claro que ele tinha que receber as suas despesas, coisa e tal, mas não podia fazer do cargo uma profissão. Mas por que um vereador precisa ter 2 aviões, 2 isso, 2 aquilo, 2 aquele outro? Ande nos aviões de carreira, ande que nem nós andamos. Deputados, senadores, né? E eu acho que nós temos muito deputado para fazer muito pouco. Muito deputado, muito senador para fazer pouco. Uma coisa que eu penso que deveria ser feita era o povo inteiro se reunir e tirar todo aquele que tem lá não ter mais condições de se reeleger. Poderia haver alguma injustiça, mas com a enorme injustiça que foram feitas para as boas pessoas, a deles seria uma minoria que... Quando eu digo assim, não devia ser profissão, já entraria aí, que ele não poderia se reeleger mais do que uma vez. Mesmo senador, mas deputado... Mas eu acho que isso foi assim. Assim, se faz isso aqui, faz uma carreira... Olha aqui, eu quero ser 30, 40 anos vereador, deputado. Isso é um absurdo. Ele vai para lá, depois do 3º mandato, eu ouvi de um político aqui de Lajeado, assim, estava no 3º mandato, dizendo assim, olha, eu estou cansado, não tenho mais vontade de fazer porque enjoei. O vereador, por exemplo, eu acho que o vereador, ele trabalha, ele faz, trabalha, tem que ter algum direito. Sim. Mas ele trabalha um dia, lá dentro da Câmara, para fazer aquilo que o trabalhador trabalha sempre, ele ganha 10 vezes mais, ou coisa assim. Não. O que antigamente não tinha salário para quem estava lá, né? Sim. Era ruim, porque só ia uma maioria
econômica em melhor posição, mas poderiam ter uma maneira de ter uma recompensa para quem se elegesse e não ter um mínimo, pelo menos. Sim. Mas não ter como um salário. Não, uma diária. Ter uma diária para suas despesas, transporte, alimentação. Para ele poder, porque eles têm esse direito. Seus gastos pessoais. Meu amigo, sabe que chegamos muito ligeiro no nosso fim. Tudo isso aqui que nós íamos conversar, não conversamos nada. Fica para outra oportunidade. Vamos marcar uma outra oportunidade já para o mês que vem, porque eu quero passar a fazer essas entrevistas aqui diárias, trazendo o povo aqui para dentro para reclamar, trazendo aqueles que têm boas ideias para passar para os outros. Pelo menos a nossa televisão vai ficar num caminho que ela está andando. Uma outra coisa que nós estamos fazendo com a televisão é trazer para cá um turismo como Gramado e Canela tem. Sim. Aproveitar essas terras bonitas que tem por aqui. Sim. E trabalhar em favor da comunidade e abrir a porta para todos os setores da comunidade puderem vir aqui e dar suas ideias para que todos conheçam quantas ideias se tem, o que pode ser aproveitado e o que não pode. Muito obrigado pela sua presença e até o mês que vem. Obrigado, até o mês que vem. Um grande abraço e espero poder estar contribuindo com a nossa comunidade. Está contribuindo, está contribuindo. Valeu.